Alerj Debate está de volta discutindo turismo no Rio de Janeiro e no país. Deputado, a gente falava no bloco anterior sobre turismo de lazer, enfim, que é pouco, que empolga pouco, na verdade, porque a cidade é maravilhosa, mas ao mesmo tempo oferece pouco. O que pode mudar para isso ficar melhor, para atrair mais turistas, tanto nossos, brasileiros, como estrangeiros? Não concordo com você. O Rio oferece muita coisa. Mas ele faz pouca propaganda, então, ou então é caro. É isso que eu ia dizer, na minha resposta. A gente tem uma diversidade de produtos turísticos incomensuráveis. Nós temos aqui, enfim, não só aqueles que a gente já conhece, mas roteiros, enfim, de esportes. Tem roteiro, tem a cidade do samba, que é maravilhosa. Você tem aqui na cidade a Feira dos Nordestinos, maravilhosa em São Cristóvão. Você tem a CADEG, que ali no sábado é uma maravilha. Ali mas a festa eles portuguesa. São muito pouco divulgados. Essa que é a questão. Se a gente comparar com o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor... Olha a tarefa do poder público nesses casos. A tarefa do poder público é dar luz, enfim, a esses produtos que o Rio de Janeiro tem por natureza, aqueles que a gente criou e aqueles que a natureza ofereceu para a gente. Então, falta trazer à luz qual é a grande tarefa do poder público do turismo. É de aumentar o número de dias que o turista gasta no Rio de Janeiro. Enfim, e aí, claro... Deixar mais dinheiro na cidade. Claro, então, você trazendo à luz o produto turístico, você pode levar ele a Petrópolis, Teresópolis e aumentar os recursos aqui deixados. Então, a tarefa do poder público, que não está sendo realizada, é exatamente essa. É de dar luz ao produto turístico e aumentar o número de dias que o turista fica no Rio de Janeiro. E aí poder ir a Petrópolis, a maravilha que é Petrópolis, Teresópolis, Friburgo e as praias do nosso estado. Essa é a tarefa do poder público que não vem realizando. Agora, o turismo de lazer... a gente também pode investir em turismo de negócio, já o senhor, como economista, pode falar sobre isso. Também pode trazer mais dinheiro para a cidade? Eu tenho que ter o turismo de lazer e o turismo de negócio. Talvez a questão maior não seja nem a falta de divulgação interna do que tem, é ampliar a atratividade. Por exemplo, a parte do turismo de negócio, quer dizer, recentemente foi feito um novo centro de convenções aqui na Cidade Nova, né? Foi uma iniciativa da Prefeitura, que eu acho que é importante. Tem lá o Hotel Nacional, que a gente estava aqui lembrando, que pode ser um centro de convenções a mais. Está parado, está um Enfim, prédio lá meio abandonado. Isso. Então, isso tem que se ir em frente. O estado do Rio de Janeiro, aí voltando, quer dizer, para a parte de lazer, dos 4 parques nacionais mais visitados no país, 3 estão no estado do Rio de Janeiro, né? Por outro lado, o estado do Rio de Janeiro ele também agora ele tem uma perspectiva boa de se redinamizar economicamente, por uma série de empreendimentos que estão sendo feitos aqui. Por que você fala isso? O estado do Rio de Janeiro está sendo agora, quer dizer, palco de uma série de investimentos bastante importantes. A CSA, a Thyssen, na Zona Oeste, o Comperj, tá certo? E quando a gente pega os dados de 2008 da cidade, do estado, depois de décadas a gente na lanterna de crescimento, nós crescemos acima da média nacional. E por que eu estou trazendo isso articulado ao turismo? Porque na medida em que a cidade e o estado se redinamizam, do ponto de vista econômico, você tem aqui BNDES, você tem aqui FENEP, você tem uma série de agências federais aqui, então isso traz mais pessoas para cá, enfim, então, e acho também que algumas coisinhas estão acontecendo, por exemplo, o governo do estado está criando uma instituição para divulgar e para vender a questão da marca Rio. É claro que nós temos muito que avançar, tem falhas, tem muito que ser feito, né? Eu acho que a questão é a congregação de esforços do governo do estado, da prefeitura, da comissão de turismo, para procurar identificar isso sem esconder a realidade, que eu acho que a gente tem que discutir ela, e o fato é que a cidade e o estado, nas últimas 3 décadas, perderam um passo, ficaram bem atrás do crescimento nacional, e aí a gente fica subavaliado, né? Fica com a situação e uma perspectiva de utilização do que a gente tem de potencial pouco utilizado e podemos utilizar muito mais. Então, eu acho que a Assembleia Legislativa, por exemplo, criando um fórum de discussão Roberto Marinho, isso é uma coisa extremamente importante, porque o que falta ao Estado é exatamente reflexão e debate sobre ele. Então, a questão com iniciativas como da Comissão de Turismo de João Pedro, do Fórum da Alerj, tudo isso feito com seriedade. Não adianta só fazer espuma, fazer um debate aqui ou ali. Eu acho que tem que ter consistência, tem que ter continuidade, pressionar a prefeitura no que está sendo feito, do governo do Estado, do setor privado, né? Tentar articular e integrar as coisas, né? Enfim, então eu acho que o Rio de Janeiro ele vive uma oportunidade boa, nós temos uma enorme potencialidade para isso. Quer dizer, uma coisa importante, ontem nós estávamos discutindo na Comissão de Turismo lá da Alerj, a partir do convite do deputado João Pedro. Existe um historiador de arte chamado Júlio Argan. E Júlio Argan coloca que todo país no mundo tem a cidade que é a referência internacional. O Rio é, até hoje, a referência internacional,
mesmo com todo o poder de São Paulo. Então, esse é o nosso maior patrimônio, a música, né? Enfim, a referência brasileira passa muito pela música, pelo futebol, está muito referenciado no Rio. Então, a questão é a seguinte, quais são as iniciativas que a gente tem que fazer, tá certo? Seja do ponto de vista de investimento público em infraestrutura, em governança metropolitana, disposição da Baía de Guanabara, ampliação de produtos, que cada um pode contribuir, né, com políticas públicas, com política com P maiúsculo, tá certo? E diminuindo, quer dizer, as políticas mais clientelistas, por exemplo, a saúde ela tem que ser uma saúde pública, não é um papel, por exemplo, de um vereador ter um centro de atendimento ao cidadão que tem, porque, na verdade, o poder público não está funcionando. Agora, a gente tem que reverter a lógica para o debate das questões de políticas públicas do Estado. E exemplificando que o professor Mauro Osório disse, nós temos ali a Lapa, enfim, que estava abandonada a partir... Foi revitalizada. Claro, que uma obra pública de saneamento, de organização da Rua do Lavradio pôde gerar e desencadear, ou ajudar a desencadear, enfim, o setor privado, setor imobiliário, enfim, todas as casas de espetáculo, quantos empregos de músicos, enfim, a gente pôde ali assistir acontecerem, surgirem os empregos, graças. Hoje em dia você vê lá senadores da República, você vê turistas todos os países, deputados. Enfim, ali você consegue ter ali uma efervescência da cultura, que é uma marca, como o professor bem disse, uma marca do Rio de Janeiro. Então, quando a gente tem um espaço para isso acontecer, claro, setor privado agindo, setor público amparando, dando condições para que isso ocorra. Isso aconteceu, está aí um sucesso que é, hoje em dia, lá, não tenho dúvidas que a atividade musical ali tem um espaço de enriquecimento, enfim, de novos lançamentos, enfim, e aí começa a florescer, mas isso com o incentivo do poder público, amparando o setor privado a agir. E aí está a beleza. Claro, deixa eu te falar uma coisinha. Agora, em outra coisa, em relação ao esporte, que ele mesmo tocou no assunto, a gente teve o Pan-Americano recentemente e, obviamente, isso trouxe muito dinheiro para a cidade. O senhor, como presidente da Comissão de Turismo da Alerj, não acha que isso também é uma fonte para trazer mais turista, a gente ampliar essas áreas de esporte dentro do Rio de Janeiro para que a gente ganhe mais? Tem a menor dúvida disso. O esporte e a cultura são elementos, enfim, de valorização social. Então, o Rio já vem com essa característica, com essa marca intrínseca na nossa sociedade. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que estimular... E a gente tem o melhor futebol ainda, né? Cada vez, de forma mais precoce, vai para a Europa, jogar na Europa, enfim. Não, e os cariocas têm ganho poucos campeonatos brasileiros. Gente, a gente... Mas a grande questão é que a gente teve no Pan-Americano um esforço concentrado da Prefeitura e dos outros órgãos governamentais, mas basicamente a Prefeitura do Rio de Janeiro, na construção do Estádio Olímpico João Avelange, enfim, no Parque Aquático Maria Lenk, num ginásio poliesportivo estupendíssimo, que agora está na mão do setor privado, enfim, também com eventos ali. Enfim, ali você tem além das Vilas Olímpicas, né, que é uma forma de você agregar, incentivar o esporte nas escolas públicas, naquelas Vilas Olímpicas. Enfim, e o esporte tem os valores todos que agregados ao esporte, mas realmente, nós precisamos ter um calendário de ocupação desses equipamentos, desses centros, para que a gente possa ter ali os grandes atletas vindo ao Rio de Janeiro. Então, mais uma vez, é preciso ter um calendário de atividades esportivas também no Rio de Janeiro. Bom, nosso tempo desse bloco acabou. A gente fala sobre isso no próximo. O Alerj Debate faz mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não.